Boa noite a todos novamente. Pessoal que está chegando aí, a gente vai colocando daqui a pouquinho para dentro da sala. Sejam todos aí muito bem-vindos. Hoje nós temos aí os nossos queridos convidados aqui de São Paulo, Mauro, a Larissa, nossos amigos aqui. E como é a conspiração universal, né? Eu já estava pensando aqui, terça-feira que vem, a Larissa vai dar uma live e aí eu falei assim, nossa, o pessoal poderia assistir a aula do Rafa também, e aí não ia poder, mas aí, agora, né, Rafa, fiquei sabendo que a gente vai transferir a data para o dia 18/8. Então, no dia 18/8, quem vai dar a nossa aula aqui vai ser o Rafael, e vai ser uma aula muito bacana também. E vocês já estão super convidados para participar com a gente, né? Hoje a gente vai falar sobre o controle, o excesso de controle na realidade, porque a gente teve muito acesso a esse tema aí nos últimos tempos e a gente começou a pesquisar sobre e achamos interessante falar sobre ele aqui na nossa mentoria, né? E para iniciar, para quem é nosso convidado, a gente começa sempre aqui fazendo um momento de presença, né? Então, antes de qualquer coisa, antes de mais nada, a gente inicia fazendo um breve exercício aqui de respiração e de atenção plena. Então, vou pedir para todo mundo aí fechar os olhos, se acomodar bem alinhadinho aí onde vocês estão, deixar a coluna ereta, os pés bem apoiados no chão. Fechem os olhos. Se conectem agora só com a respiração de vocês nesse momento. Respirem profundamente, tranquilamente. Prestem atenção a essa respiração de vocês. Sintam essa respiração ficando cada vez mais profunda. E realmente vão buscando essa conexão com o corpo de vocês no aqui e no agora. Se a mente tiver com muito excesso de pensamento nesse momento, visualiza como se você estivesse puxando todos esses pensamentos, como quem puxa uma corda de varal, e visualiza que você coloca todos os pensamentos dentro de uma caixa e fecha essa caixa. E volta a se conectar com a sua respiração. Vai respirando profundamente, atentamente. Percebe o movimento que o seu corpo faz nessa respiração. Percebe a sua região abdominal. Inspire e solta o ar bem devagar. E experimenta agora seguir a minha contagem nessa respiração para aprofundar um pouco mais o seu estado de presença. Vai seguindo a minha contagem conforme eu guio você. Inspira o ar, 1, 2, 3, 4. Segura o ar, 1, 2, 3, 4. Solta o ar, 1, 2, 3, 4. Segura vazio, 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, inspira, 1, 2, 3, 4. Segura, 1, 2, 3, 4. Solta o ar, 1, 2, 3, 4. Segura vazio, 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta o ar. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Vai respirando tranquilamente, no seu ritmo, no seu tempo. Vai devagarinho mexendo os seus pés, as suas pernas, os seus braços. Se sentir de se alongar, de se espreguiçar, pode se alongar. Vai abrindo os seus olhos com tranquilidade.
e vai voltando para o aqui e agora. Bebe um gole de água e bora lá para a nossa aula de hoje. O nosso momento inicial aqui, né, antes de qualquer coisa, a gente precisa lembrar que a gente gosta dessa sensação do controle, né? Então, controlar a agenda, controlar a nossa entrega, o que a gente está tendo ali de resultado, o tom da nossa conversa, né? A forma como a gente é visto também é muito importante para nós, essa informação do controle. Mas às vezes a gente ultrapassa essa tranquilidade desse controle essencial, né? E aí é sobre isso que a gente precisa prestar atenção, porque o excesso de controle ali, muito sorrateiramente, muito na miúda, vai traçando um enredo ali que a gente, quando menos se dá conta, entrou, né? E como é que isso acaba alterando e atropelando o nosso viés emocional? É sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje. Porque o controle, na realidade, ele não é um problema, mas o tipo de controle que você tem da situação é que é. Então, primeiro a gente olha para o controle quando ele funciona, quando ele está ali no dia a dia, quando ele serve para a gente, quando ele é muito importante para a gente ter os nossos objetivos, os nossos resultados. O controle que funciona é quando você está respondendo conscientemente àquele contexto. Ele acaba sendo até flexível, principalmente se você tem atenção de que aquela situação mudou e aí você tem um resultado diferente, você tem um formato diferente, aconteceu alguma coisa, mas você ainda está consciente daquilo que aconteceu. O controle ele ainda é funcional quando ele serve você, né? Ele está te servindo para alguma coisa, ele está te servindo para você medir uma situação, uma prova, um resultado, aquilo que você realmente espera. E ele te permite uma escolha, na realidade, e não ativa nenhum tipo de reação em você. Agora, ele está desregulado quando ele se torna uma resposta automática. Isso aí já é o primeiro sinal de alerta aí, a primeira bandeira vermelha. A segunda é que ele é rígido. Se ele é rígido, ele não cede ali de qualquer forma. E principalmente, ele é rígido no ponto quando às vezes você ultrapassa o que é o seu controle. Ele é rígido quando de repente você percebe que você está querendo controlar a resposta de alguém, ou você está querendo medir aquela situação que não depende de você, mas depende do outro, né? Então, um exemplo bem clássico aqui: se a gente tivesse na expectativa de vamos lotar a sala hoje, né? Mais de 100 pessoas aqui, e ficasse rigidamente preso a isso, a gente iria fatalmente nos levar ao fracasso, né? Porque a expectativa não se desenhou nesse lugar. Então, se a gente tivesse tido esse controle rigidamente, excessivamente para esse lugar, fatalmente a gente se frustraria. Você acredita que você precisa desse controle para sobreviver? Um controle dentro de um relacionamento, seja esse relacionamento afetivo, mas um relacionamento profissional também, né? Nossa, eu preciso mensurar o meu resultado ali exatamente como ele acontece, porque senão algo vai dar errado. Eu preciso daquela meta excepcionalmente exatamente como eu desenhei, não posso passar nem para mais nem para menos. Então você percebe que ele é mais engessado, o controle, quando ele está desregulado. E ele vai te levar para uma exaustão crônica à medida que você amplia esse olhar desse controle desregulado. Esse é o primeiro e a distinção mais básica de todos os níveis de controle que a gente vai falar aqui ainda. Mas você tem que ter em mente que esse controle, ele nasce lá na infância, né? Aqui a gente que tem os nossos queridos
aí terapeutas junto comigo, Mauro e a Larissa também, né? A gente já estudou bastante a questão da criança interior, da criança ferida, e aí a gente vai para esse lugar lá da criança, né? A gente desenvolve essa estratégia de controle lá na infância, bem pequeno. Por quê? É uma estratégia que a gente gerencia desde lá, desde muito pequeno, baseada na resposta do cuidador, segundo o John Bowlby, que é o cara que escreveu sobre a teoria do apego. Ele tem um livro que chama As Formas de Amar, As Maneiras de Amar, é uma coisa assim. E ele explica a teoria do apego, como é que ela funciona e como é que ela acontece. Baseado na resposta daquele adulto que cuidava da gente, do cuidador, que não necessariamente é só a mãe, pode ser o pai, pode ser uma tia, pode ser uma avó, pode ser um irmão, pode ser um parente mais próximo. Esse cuidador disparava na gente as diversas estratégias ali que a gente gerenciava nesse aspecto do apego ali. E muitas delas vinha baseada ali na emoção, né? Aquelas emoções básicas ali. Quando a gente se sentia abandonado, quando a gente se sentia criticado, quando a gente se sentia punido e quando a gente também era recebido ali pela estratégia do silêncio, né? Às vezes o que a gente aprendia era silenciar, seja porque aquele cuidador não respondia o que a gente queria, ou respondia de uma maneira silenciosa, castigava a gente com silêncio. E aí a gente também aprendeu essa estratégia aí, né? Porque a criança ela começa a enxergar que se ela controlar tudo aquilo que ela sente, ela fica mais segura. Agora, em sã consciência, pensa comigo, se tem condição da gente muito pequenininho, criança, pensar que a gente vai conseguir controlar o que a gente sente. Na realidade, essa estratégia era de abafar isso para fora. A gente não externalizava. E a gente colocava toda essa emoção, esse impacto do abandono, da crítica, da punição, ou do que quer que acontecesse ali com a gente, como um vulcãozinho em erupção ali dentro. E aquilo fica preso, né? A gente prende aquilo. E prende numa zona inconsciente, na realidade, né? Então, a gente fica com aquele conteúdo lá guardado, preservado, e tudo aquilo que é o conteúdo do inconsciente preservado e guardado, na vida adulta ele vai começar a soltar os pedacinhos ali, né? Principalmente quando a gente estiver diante de pessoas ou de situações que lembram isso que a gente passou lá na infância. É complexo, mas é verdade que a gente faz tudo isso quando é criança. Porque a criança nada mais é do que aquela pessoa ali que não quer atrapalhar ninguém, na realidade, né? Ela quer viver a vida dela, ela quer ter a criatividade dela, ela quer ter o lugarzinho dela, e na cabecinha dela ela pensa: eu não posso atrapalhar o rolê de ninguém aqui, então eu vou dar meu jeito. Só que ela começa a dar jeito do lado errado. Até porque não tem ninguém ali para socorrer e muitas vezes ela nem quer perguntar sobre isso e ela nem sabe como perguntar sobre isso. Então, é meio que uma estratégia de sobrevivência que acontece e que na maioria das vezes a gente nem sabe porque a gente faz, automaticamente a gente acaba fazendo lá atrás. E aqui são as três formas, né, de uma criança que aprende que quando ela controla, é mais seguro para ela do que se ela sente aquela emoção na realidade. A primeira forma é o que tanto a Mary Ainsworth quanto o Bowlby eles colocaram como o apego evitante ou apego evitativo. É aquela criança que ela para de chorar. E ela para de chorar no mesmo momento que ela começa a anestesiar a necessidade dela. Ela vê que ali ao redor dela já tem muito problema, ela vê que ali ao redor já tem muita situação complexa, e aí ela fala: eu vou anestesiar tudo aquilo que eu preciso e eu vou dar conta de tudo sozinho. Não vou perguntar para ninguém. E ninguém vai ver eu chorando aqui, porque eu vou ser o forte da questão.
Imagina uma criança lá de 2, 3 anos, 4 anos pensando isso. E ela começa a agir dessa forma. E quase ninguém percebe que aquela criança já não chora mais, né? E aí, na visão da criança, ela pensa assim: se eu não precisar de nada, nem de ninguém, ninguém vai me rejeitar. E é a estratégia que ela desenvolve e cresce com essa estratégia. Quando a gente fica o adulto dessa estratégia, a gente vira aquela pessoa que a gente já falou várias vezes aqui, que tem dificuldade de pedir ajuda, que tem dificuldade de receber cuidado, que tem dificuldade de se vulnerabilizar. Provavelmente essa pessoa não vai fazer terapia, ela não gosta de fazer terapia, ela não se abre para fazer terapia, e quando ela se abre é um martírio para se movimentar ali, né? Porque para ela é muito difícil colocar tudo aquilo que ela guardou e aprendeu a guardar para fora. Então, esse é o né? primeiro apego. O segundo apego é o apego ansioso. É aquela criança que se tornou perfeita, ou pelo menos na cabeça dela ela acha que ela é perfeita, né? Ela aprende que o amor que ela recebe está condicionado ao desempenho que ela tem. Então, quanto mais ela entrega na visão dela do que é a perfeição, nota alta na escola, bom comportamento, boa educação, tranquilidade dentro de casa, ela é uma criança bem, né, calma ali, bem gerenciada, porque ela pensa que se ela controlar tudo e errar o menos possível, as pessoas vão amar ela desse jeitinho aí. E aí, quando ela fica adulta, ela vai entrar no perfeccionismo paralisante. Que é o perfeccionismo paralisante? Eu só vou fazer e vou entregar se tiver maravilhoso. Para entregar uma aula aqui para vocês, eu teria, né, se eu tivesse esse perfeccionismo paralisante, que ensaiar umas 1000 vezes, que pensar umas 400 vezes e ainda assim ia pegar o chicotinho e falar: não, eu falei um monte de besteira, teve hora que eu errei, teve hora que eu me desconcentrei, perdi o fio da meada e ainda assim eu ia chegar e falar para vocês: gente, acho que eu não vou fazer essa aula não, porque eu preciso estudar mais uns 4, 5 livros aqui, e depois que eu tiver estudado esses livros, acho que essa aula vai estar pronta. É o perfeccionismo paralisante. A pessoa vai sempre adiando, 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 e ela nunca entrega, porque não está no nível dela de hard maestria, né? É uma pessoa que tem um medo constante de falhar. E aí ela demora para colocar as coisas em prática, ela demora para executar. E o terceiro tipo, né, aqui que foi do estudo da Mary Ainsworth, diferente um pouco do Bob, é a parentificação. Então, nesse processo aqui da parentificação, é aquela criança que acaba cuidando ou tentando cuidar dos adultos, né? Ela pensa assim, que se ela controlar as emoções dos outros, ela tá segura. Agora eu pergunto para vocês, como é que a gente controla a emoção dos outros? Na cabeça da criança, ela acha que consegue controlar a emoção dos outros. E essa criança, ela perde o acesso à própria infância dela, porque ela está o tempo todo sendo adulta e ajudando os adultos de alguma forma. Seja cuidando dos irmãos, seja cuidando da casa, seja cuidando do próprio adulto porque está doente, porque precisa de cuidado, de atenção, de medicamento. É aquela criança que a gente fala assim: nossa, essa criança ela amadureceu rápido, né? Ela precisou crescer rápido. Ela perde praticamente toda a infância dela fazendo e ocupando função de adulto. Seja porque alguém pede, ou seja porque ela vai se enfiando no meio das coisas ali, para fazer o que o adulto não está dando conta de fazer. E quando ela vê, ela já se enfiou no meio e foi fazer. A gente conhece uma série de pessoas assim, né? Quando essa criança cresce e fica adulta, ela fica hiperfuncional, ou seja, ela não para nunca de fazer as coisas, ela está sempre fazendo, fazendo. É aquela pessoa que chega na tua casa, ela quer fazer tudo, ela quer lavar a louça, ela quer fazer o almoço, ela quer varrer, ela quer. Não, porque eu quero te ajudar. Onde é que eu te ajudo? Me fala. É essa pessoa, né? Ela tem dificuldade de receber,
Então, se alguém vai na casa dela almoçar e você quer lavar uma louça, você quer fazer uma coisa, não, não, deixa que eu faço. Não, sou eu que faço. Não, tudo é ela que faz. Ela tem muita dificuldade de receber. E ela se sente extremamente culpada em descansar. É essa criança, né, que não se permite, quando adulta, descansar, tirar férias, parar de trabalhar, se aposentar, jamais, jamais essa pessoa assume que ela tem essa capacidade ou que ela pode fazer isso na vida dela, porque ela passou por esse processo aqui, tá? A criança, isso aqui a gente precisa entender, porque a criança ela não é culpada de ter feito essa dinâmica de estratégia que ela desenvolveu. Então, a gente não tem culpa de ter desenvolvido as nossas estratégias ali de controle. E a criança que controlou, ela foi sábia quando ela começou a fazer isso. Agora, quando a gente é adulto e a gente esquece de desaprender essa estratégia de controle, a gente continua pagando a conta. E isso é o Winnicott, que é um cara que eu sou fã também, depois do Freud e do Jung, eu gosto muito dele. É, ele trouxe essa questão do false self, né? Porque aquele ambiente que não acolheu as necessidades genuínas da criança, ele constrói uma versão falsa de identidade. Ela cria essa função falsa dessa identidade para se tornar aceitável para a família dela, para os cuidadores dela, para aquele ambiente que ela vivia, né? Essa versão ela está controlada, ela não é inconveniente, apesar de ser uma estratégia muito dura e difícil para a criança. É aquela criança que vocês sabem que se chama a criança boazinha, já ouviram falar em alguns momentos aí sobre ela, né? Aquele profissional exemplar que quer fazer tudo perfeitamente, milimetricamente correto e organizadamente, e tudo na base, né, do cronograma, do organograma, do fluxograma, do dashboard, de tudo, para ficar bem, tudo controlado, né, e não perder nada do foco. É aquela pessoa que nunca reclama de nada, tá tudo bom, tá tudo bem, tá tudo suficiente. E esse falso self, ele não some, ele fica ali na espera. Só que a gente, quando fica adulto, precisa entender que essa estratégia de controle não vai servir para a gente mais o tempo todo. Porque a gente vai se permitir e precisar errar algumas vezes para aprender. A gente vai precisar descansar muito algumas vezes também. A gente não tem controle sobre a emoção do outro, sobre o que a gente está despertando no outro, sobre o que a gente está conectando ali naquele outro. A gente não sabe nem o que a gente está projetando no outro de bom ou de ruim. Então, a gente precisa sair desse estado de controle que muitas vezes a gente entra. E a gente precisa da parte da criança que, quando ela estava controlando, ficou ali sacrificada, que muito é a criatividade, a leveza, a alegria. Tudo isso essa criança substituiu lá atrás na estratégia. E agora, quando adulto, a gente precisa disso. Porque um adulto sem criatividade, sem leveza, sem alegria, fica muito chato e não consegue ter o mínimo que ele precisa ter para desenvolver coisas bacanas, para desenvolver projetos bacanas, para desenvolver diálogos construtivos, para crescer em qualquer área que ele esteja atuando. Então, a gente precisa sair desse aspecto desse controle extremamente rígido que a gente se coloca, muitas vezes. E a gente precisa sair desse controle também para poder se mover para o novo, para o desconhecido. Porque, na realidade, essa criança ela tem medo desse desconhecido e desse novo também. Porque para ela, se ela não tiver ali presa naquela estratégia, ela acredita que ninguém ali ao redor dela vai entender o que ela está sentindo ou o que ela está passando. O que não é verdade, mas ela não sabe. A criança não tem essa capacidade. A gente, como adulto, tem, mas a gente precisa abrir mão do controle para conseguir captar
exatamente o lugar para onde a gente pode ir. E mais do que isso, né? O controle, ele não fica só na cabeça, ele mora no corpo. E aí no corpo ele vai produzir dores, ele vai produzir doenças. Temos três aqui estudiosos dessa parte do corpo, né? O Reich, em 1933, ele já começou a entender isso. Foi ele que estudou os traços de caráter e ele estudou muito pelo nosso corpo, como a forma do corpo ter sido desenvolvida na vida adulta representaria o nosso traço de caráter ou de personalidade, né? Porque essa tonalidade de caráter e de personalidade se desenha na musculatura do corpo, como se fosse uma estrutura, uma armadura. E ali ele conseguia identificar que certas tensões localizadas no corpo, elas estavam fazendo nada mais, nada menos do que suprimindo as nossas emoções. Então ele já foi o cara que despertou para isso, já começou a estudar o corpo. Ele falou, não tá só aqui no mental, não tá só aqui na cabeça. Tem uma parte que vai se deslocar lá para o corpo. E dá para identificar isso. Ele fez um estudo onde ele conseguiu fazer essas identificações. O Van der Kolk também confirmou a questão do corpo, um pouquinho mais adiante. Ele já colocou que ali no corpo a gente carrega uma bagagem emocional, mesmo depois que a mente já esqueceu. O corpo continua carregando. E hoje, na contemporaneidade, o Gabor Maté, ele já é categórico e ele já fala: o trauma mora no corpo. Ele é o estudioso, ele é o médico psiquiatra que vai atestar toda essa parte traumática no nosso corpo. E aqui, como é que você sabe, né, que o corpo está fazendo esse processo aí de controle? Na mandíbula, pessoa que tem bruxismo, pessoa que tem problema aqui na mastigação, né, no desnível aqui dos dentes, é a raiva que trava, né? Se você não coloca limite nas pessoas, você vai ficar com raiva de você, você vai ficar com auto ódio, como diz o Dr. David Hawkins. Você vai construir um auto ódio e aí você vai ficar com um probleminha ali de bruxismo de noite, na hora de dormir, problema de mandíbula, vai ter que corrigir lá no bucomaxilo para melhorar o alinhamento aqui. Porque você não sabe colocar limite nas pessoas e as pessoas abusam de você. E as pessoas te sobrecarregam com um monte de situações. Ai, mas como é que eu faço para pôr limite? Tem que aprender e tem que aprender a conversar e a falar, porque a sua palavra importa. A mandíbula é a estrutura aqui dos dentes, mas ela está segurando aquilo que você não fala, aquilo que você não coloca para fora, aquilo que você não conversa, aquilo que você está evitando dizer. Ai, mas eu vou dizer isso para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos? Vai ser uma loucura, vai ser um caos. Escolha o seu difícil, como disse a Camila na semana passada. Talvez o seu difícil seja esse, começar a se posicionar dessa forma, né? E colocar limite nas pessoas e falar aquilo que você está sentindo. Senão, a mandíbula vai travar. No ombro, aqui nessa região da cervical, a gente acumula o peso das responsabilidades alheias. Então, quando a gente está ali com alguma situação aqui, estamos carregando a responsabilidade que é do outro, de livre, espontânea vontade, ou às vezes não. Às vezes o outro que está jogando ali aquela incumbência, mas às vezes é a gente que se sobrecarrega. Daqui que eu carrego esse peso para você. Vamos compartilhar esse peso, né? Por amor, por dor, por consideração, não sabemos aí quais são as razões, mas tem todo esse processo. No peito, aqui na região do coração, né? É a emoção propriamente dita, aqui no cardíaco, é o choro que você não fala. O peito também a gente coloca aqui a questão pulmonar, porque o pulmão ele é o órgão que represa a tristeza, né? A nossa emoção da tristeza ela fica toda ali alojada na região do pulmão. Então essa região tanto da frente aqui quanto das costas tem um choro guardado ali, tem uma tristeza, tem um luto que você não viveu ou não se permitiu viver.
tem algumas dores emocionais muito profundas ali. O diafragma aqui na região do estômago, né, e do nosso intestino, a gente tem ansiedade ali, a gente tem medo, sufocado, a gente também tem raiva na região do diafragma, onde a gente tem a úlcera, a gastrite, fica tudo traumatizado ali naquela região. Os problemas, né, de diabetes, problema de baço, problema de fígado, vesícula biliar, tudo ali naquela região. Então tem muita questão de raiva, tem muito medo, tem muita ansiedade, tudo localizado ali. O corpo é sábio, ele não vai guardar nada daquilo que você não passou por ele, ele está só filtrando toda aquela emoção que você não quis trabalhar na terapia, que você não quis trabalhar lá na constelação, que você não quis olhar. Jogou a sujeira para debaixo do tapete, aí o corpo faz assim, ó, pera aí que você tem que olhar isso aqui. Agora é a hora, eu vou te mostrar, né? Na pelvis, aqui a região do quadril, o prazer restringido, a vitalidade bloqueada, as pessoas que passam pelo processo da depressão, que tem a questão de não sentir mais nenhum tipo de prazer na vida, geralmente vão ter problemas ali na região do quadril também e na base da coluna, né? A vitalidade fica comprometida, a segurança da nossa estrutura física fica comprometida também. Então, a gente precisa olhar para todos esses lugares e soltar todo esse controle que a gente está depositando no corpo, a gente solta quando a gente entende que é preciso fazer esse autoexame, esse autodiagnóstico aí também, né? E aí, o que que a gente já tem de dado científico hoje, né? O custo desse controle desregulado, além de ser emocional, é fisiológico. Então, 73% dos casos de burnout são associados ao perfeccionismo e ao controle excessivo. Quando a gente estuda profundamente essa questão do burnout, a gente vai ver que essas pessoas elas têm uma grande quantidade de raiva armazenada. E da onde que vem essa raiva, Van? Lá da infância. A criancinha que não se permitiu sentir raiva, ela vai guardando aquela raiva das pessoas, dela mesma, da situação, do que aconteceu, e isso vai ficando armazenado. Quando ela fica adulta, ela transfere tudo isso para o ambiente profissional. E aí vem um monte de maluco falando que é a empresa dela que dá trabalho, é a empresa dela que suga. A empresa foi só o caos generalizado que ela buscou ali para trazer o holofote. Na realidade, ela já tinha todo esse armazenamento lá atrás, de tudo aquilo que ela não se permitiu antes e não trabalhou antes. E aí só juntou a chave e a fechadura, e aí explodiu na hora que ela estava ali no melhor dela da vida profissional, ou se destacando, ou almejando uma promoção, não importa, né? 68% das pessoas na terapia têm e citam a dificuldade de largar, de delegar, de confiar nas pessoas. Isso é um grande tema tratado no ambiente terapêutico. A pessoa que tem dificuldade de confiar, a pessoa que tem dificuldade de delegar, já atendi várias pessoas, mas esse dado não é meu, esse dado é de 2022. E a pessoa fica ali com aquela situação, aquela sensação: se eu soltar, a pessoa não vai fazer tão bem quanto eu. Se eu delegar, a pessoa vai me perguntar, porque ela não sabe fazer nada direito. Se eu soltar, vai sair tudo dos trilhos e não vai sair nada como eu gostaria que saísse. Então, 68% das pessoas, não é um número qualquer aí, tem dificuldade, né, de largar e principalmente de confiar nas outras pessoas, sejam elas quem sejam, tá? 4 vezes maior a reatividade de cortisol em situações de perda de controle. O cortisol é aquele nosso hormôniozinho do estresse, maravilhoso, magnífico. Então, 4 vezes maior a reatividade desse cortisol batendo dentro da gente ali, né, nessa situação de perda de controle. E 50% maior é a rotatividade nas organizações, onde as organizações, aí tá o Rafa e a Camila que podem falar sobre isso,
que tem a cultura da microgestão, né, e do controle, tudo muito assim, minucioso, pequenininho, apertado. Aí tem 50% maior a rotatividade dos funcionários, isso é informação do Instituto Gallup de 2023. O povo não aguenta, né? Essa organização que tem aquela microgestão e o controle sobrecarregado em cima das pessoas, aquela liberdade vigiada. Eu já soube de grandes organizações aí que a pessoa, para sair, para ir no banheiro, tinha que passar ali a senha no negocinho de contar, para ficar marcando quanto tempo a pessoa ia no banheiro. Pensa numa situação, né? Você contar ali, de repente você não pode ter nenhuma diarreia, um desarranjo ali que já vai descontado do teu salário ali, que você está marcando o tempo. Imagina, né? E é sobre isso. A gente está falando de microgestão e controle. A sobrecarga que fica no dia a dia da pessoa que está ali ultra vigiada o tempo todo. Como é que se transforma isso? E aqui a gente tem 6 formas que você pode reconhecer o padrão em você, individualmente aí com os teus botões, com a sua autoobservação. A primeira delas, se você tem dificuldade de delegar, né? Se você precisa fazer tudo para você ter certeza que vai ser bem feito, bem realizado, bem executado, já é um problema aí. Porque às vezes, se você confia na outra pessoa, você fica naquela ativação da ansiedade, o cortisol já vai lá em cima, já vem o estresse e você já fica pensando, ai, eu podia ter feito, né? Por que que eu fui pedir para o fulano fazer? Se eu tivesse feito, já estava pronto. Meu Deus do céu, você já começa a criar um cavalo de batalha dentro da sua cabeça pensando sobre isso. A segunda coisa, o perfeccionismo paralisante, né? Se você é aquela pessoa que começa o projeto, mas não termina, ou se você perde o prazo e acaba sempre terminando depois, procrastinando, terminando no último dia da entrega ali, já tem esse sinal. Por quê? A pessoa só acha que está seguro quando está perfeito. O feito mais ou menos, ou o feito da forma como ela achou que daria para fazer, não é suficiente para essa pessoa que tem o perfeccionismo paralisante. E ela vai estar sempre dando uma desculpa. Não, eu ainda não entreguei porque eu preciso terminar o relatório X. Não, eu ainda não terminei porque eu tenho que ler o livro tal. Não, eu ainda não terminei porque eu ainda tenho que fazer o curso X. E ela está sempre enrolando. Essas desculpas a gente dá para a gente mesmo, e aí a gente justifica para o outro, né? Mas na verdade a desculpa é para a gente. O terceiro aspecto, a dificuldade de pedir ajuda, porque revela a nossa vulnerabilidade ou a nossa capacidade de dizer, eu não sei fazer isso. E aí você trava. E às vezes você fica batendo cabeça sozinho, se desgastando, mas não vai lá e pede ajuda para alguém te dar uma orientação, para alguém te dar um norte, para alguém te dar ali um direcionamento melhor, ou pelo menos te dar a indicação de alguém que vai te ajudar com mais precisão. Então, é um problema isso aí também. O quarto item para você reconhecer é a evitação emocional. Aquela pessoa que tudo ela racionaliza e ela não consegue nomear as emoções que ela tem, né? E ela não se permite falar. Ela nunca fala que ela sente raiva, ela nunca fala que ela sente medo, ela nunca fala que ela sente vergonha. Sempre vai dar uma desculpa racional para aquilo que está acontecendo. Porque emoção para ela não passa pelo radar dela, ela é um iceberg na cabeça dela. E aí ela não quer demonstrar, então ela evita todo e qualquer tipo de emocionalidade. Eu não sinto raiva de ninguém. Eu não sinto medo. E vai lá e inventa uma desculpa X, porque ela evita passar pelo crivo das emoções. Para ela é perigoso. O quinto aspecto, a rigidez nas relações. A pessoa ela precisa de previsibilidade para se sentir segura. Então,
ela é muito fechada nas relações. Ou ela não conversa, ou ela não busca o diálogo, ou ela não busca a troca nas relações. Ela prefere pensar sozinha, ela prefere trazer todo o contexto ali sozinha. Depois é que ela vai compartilhar, muito depois, e talvez o mínimo que ela puder compartilhar. Porque toda mudança não planejada gera muita ansiedade. E nas relações, onde a gente tem o outro, é difícil você prever o outro. É difícil você controlar o outro. Então, para essa pessoa, ela é extremamente rígida com todo tipo de relação que ela tem. Ela vive se vigiando ali nos processos de relacionamento dela. E por último, mas não menos importante, o controle do corpo e da imagem. É aquela pessoa que se preocupa excessivamente com a aparência. Aquela pessoa que não grava vídeo se o cabelo já tá branco, né? Não é o meu caso, porque o cabelo já, a raiz já cresceu, já tô gravando vídeo ainda e fico olhando assim, tô só esperando meu irmão falar que meu cabelo tá branco. Mas a pessoa que já engordou um pouco e já fala: Meu Deus do céu, saí da dieta, preciso emagrecer, já vai lá pegar uma caneta. É louca pelo exercício, pela atividade física, porque ela se restringe demais nessa questão do próprio corpo e da própria imagem. Se ela não tiver impecável, ela não faz absolutamente nada, né? Aquela pessoa que não relaxa nem dentro de casa, às vezes está até de maquiagem, filtro solar dentro de casa e nem vai sair para nenhum lugar. Mas tem essas pessoas assim. E o controle que salvou a gente na infância, isso é o lembrete para vocês aí da nossa aula, né? Ele pode nos aprisionar na vida adulta. Então, quanto mais a gente perceber que a gente pode soltar o controle, a gente pode começar a flexibilizar esse controle. Tá tudo bem se a gente começar a olhar para esse controle com mais tranquilidade, né? A gente percebe que a gente tem escolha na vida adulta. Porque se a gente mantém a mesma estratégia da infância e a gente faz isso não de caso pensado, é inconsciente, a gente não faz isso combinando com ninguém, é inconsciente. A gente agora tendo essa consciência, a gente só precisa entender que dá para soltar, que dá para melhorar, que pode minimizar o aspecto do controle na nossa vida. E a gente tem aqui três mecanismos invisíveis, mas que a gente faz por dentro. E esses controles aqui, esses mecanismos, eles nada mais, nada menos são do que a autossabotagem desenhada, escrita e transferida em palavras aqui para vocês, né? O primeiro processo de autossabotagem é aquele controle que bloqueia a nossa emoção. Você tem a emoção, mas você controla aquela emoção. Sabe aquele momento que você paralisa, você começou a sentir que aquela situação está te dando raiva, mas o seu controle já está estrategicamente desenhado para você não se permitir sentir raiva. Essa raiva ela vai buscar a saída, mas você não vai permitir que a raiva saia. E aí, o que que acontece com o seu corpo? Ele vai implodir e ele vai somatizar essa raiva lá naqueles lugares que a gente falou anteriormente ou em outros lugares aí. Mas ele vai desaguar em algum lugar. O processo de você bloquear a emoção é o aumento do cortisol no seu corpo, é o aumento do estresse. Esse aumento do cortisol desregula todos os seus hormônios internos. E é por isso que o corpo adoece. Porque você não sabe o que, que você está desregulando naquela hora. Lembra que a gente já falou, a emoção surge. Deixa ela vir 90 segundos. É o tempo que ela precisa para se manifestar. 90 segundos você sente aquela raiva. Você não precisa gritar. Se você precisar gritar, sai do ambiente para não gritar na frente de ninguém. Se a sua raiva é dessas. Se você sentir vontade de chorar, se tiver um banheiro perto, entra no banheiro para chorar. Mas dá esses 90 segundos. Porque é assim que você libera o seu corpo do cortisol. É assim que você libera o seu corpo do estresse e a emoção ela sai. E aí você consegue tomar o controle de novo.
E aí você não precisa somatizar isso em nenhum lugar, porque o corpo ele vai fazer isso automaticamente, sem você pensar. Mas a partir do momento que agora você tem essa dinâmica clara, você já consegue perceber um pouco melhor. O segundo looping da autossabotagem é aquele controle que impede a conexão, que está dentro dos relacionamentos. Eu não confio nas pessoas, então eu me mantenho a certa distância emocional daquelas pessoas. Eu não me permito criar vínculo com aquelas pessoas. Mas nem se eu experimentar, será que não dá certo? Será que aquelas pessoas vão fazer algo de tão ruim assim? Então eu me mantenho nessa distância emocional, eu me mantenho dentro de um isolamento e de uma solidão, e esse isolamento e essa solidão vão despertar mais ansiedade e mais controle ainda, pelo mesmo motivo. O isolamento e a solidão, na grande maioria das vezes, vai me despertar um estresse, porque eu vejo ali as pessoas reunidas, as pessoas trocando. Eu queria fazer parte, mas eu não me permito. Eu queria trocar, mas eu não me permito. Porque na minha cabeça começa ali a criar uma série de diálogos. O que que aquelas pessoas vão pensar? Se elas me conhecerem na verdade, se elas saberem dos meus problemas, se elas saberem das minhas situações. E aí você impede a conexão e o isolamento e a solidão vão trazer ansiedade, vão trazer uma insatisfação e uma frustração interna com a gente a longo prazo. E também traz essa nossa própria autossabotagem aqui, porque a gente nem se permite conectar com outras pessoas, por conta, às vezes, do nosso excesso de autojulgamento. E o terceiro looping, mas não menos importante, é o controle que apaga as escolhas, onde eu tomo as decisões pelo medo e não pela escolha. Por quê? Porque o medo fala mais alto. Porque lá no passado eu me decepcionei. Lá no passado, a fulana, o ciclano, puxou o meu tapete, me fez algo muito ruim, traumatizou a minha família, de certa forma. Eu não tenho como controlar as ações do futuro com outras pessoas, mas às vezes eu tô tão traumatizada, tô tão baqueada daquilo que aconteceu no passado, e a minha vida trava, porque eu tô sempre olhando o pior que aconteceu lá atrás. Porque eu tô sempre olhando o roteiro alheio lá atrás que aconteceu de uma situação desafiadora, de uma relação desafiadora, e tô trazendo esse roteiro para outras pessoas aqui na frente, baseado naquilo que aconteceu lá atrás. Peraí, mas não são pessoas diferentes? São, mas vai que essas pessoas sejam iguais às outras, eu não sei. Por que que eu penso assim? Porque quem toma a decisão pelo medo é a criança. O adulto não tem essa base de decisão pelo medo. A criança tem. Porque a criança lá atrás, ela não confiou, ela não experimentou. E isso dá uma trava, principalmente no aspecto de relacionamento. Às vezes a pessoa cria uma trava por conta lá do relacionamento dos pais, que ela vivenciou traumas lá atrás, e na vida adulta ela continua carregando isso. Ela continua experimentando isso. Porque lá atrás ela não conseguiu confiar nas pessoas que mais ela poderia, que seriam os pais ou os cuidadores. Então, ela acaba tomando as decisões na vida adulta pelo medo e ela trava. É muito lá do apego evitante que a gente viu lá no início, essa parte aqui, dessas decisões baseadas no medo. E quatro coisas que o controle desregulado rouba de você sem que você perceba. Esse controle, ele rouba a sua leveza, esse controle, ele rouba a sua presença. Esse controle, ele rouba as suas escolhas. E esse controle, ele rouba as suas conexões. Então, olha quanta coisa a gente perde quando a gente está no excesso de controle. O corpo, ele fica em alerta permanente.
Nem o corpo nem a mente conseguem descansar. Então a gente não tem leveza na vida. A gente perde a presença, porque a mente ela fica sempre jogando a gente lá no futuro, antecipando tudo que vai acontecer. Ansiedade, precaução, preocupação, eu estou sempre lá, no futuro, no futuro, no futuro. As escolhas que me levam a decidir pelo medo, e não porque realmente eu queria aquilo ou queria escolher aquilo. O roteiro que a gente constrói para proteger a gente vira uma gaiola, na realidade. E as conexões que a gente perde, porque a gente não consegue ser visto verdadeiramente por quem a gente é, por medo também. E a gente não consegue ser conhecido por quem a gente é, por medo também. Então, o controle faz a gente perder tudo isso: leveza, presença, escolha e conexão. Olha quanta coisa ele rouba sem que a gente saiba, né? Lá na surdina, ninguém calcula isso. E para você levar esse ensinamento antes do nosso exercício de hoje, você não precisa largar o controle, mas você precisa aprender a confiar o suficiente para não precisar estar controlando tudo o tempo todo, né? A confiança ela não é ingenuidade, mas ela é a maturidade emocional de você saber que você pode sentir as emoções que você tiver que sentir, o desconforto, a precaução, o frio na barriga, o medo, às vezes a ansiedade, às vezes também necessária, mas ainda assim você consegue estar bem. Ainda assim você consegue estar tranquilo. É sobre isso, né? E lembrar que se você está no excesso de controle, tem muito conteúdo da sua criança ainda que precisa de apoio, de cuidado, de colo, de consciência. Porque o excesso de controle ainda é o medo da criança que está saltando aos olhos. E o adulto que protege hoje a sua criança é você. Não é mais o seu pai, nem é mais a sua mãe. Você é o responsável pela sua criança interior e por cuidar dela também. Certo? Antes da gente abrir aqui para as nossas trocas, né? A gente faz sempre o nosso exercício. O pessoal aí que é convidado vai experimentar um pouquinho aí do nosso processo. Hoje eu não vou compartilhar a tela, a gente vai fazer sem a tela compartilhada e eu vou guiar vocês nesse exercício, certo? Vou pedir para que vocês fechem os olhos novamente, para vocês serem guiados aqui. Se quiser tomar uma água antes de fazer o exercício, pode tomar. Fechem os olhos de vocês, apoiem aí os pés bem apoiadinhos no chão, deixa a coluna ereta. Respira bem fundo, vai respirando tranquilamente, pausadamente. Se conecta com a sua respiração nesse momento. Inspire e solta o ar bem devagar. Visualiza mentalmente que você está caminhando agora por um jardim florido, num dia de sol, tranquilo. Visualiza que você está nesse jardim de pés descalços, sentindo a grama nos seus pés, caminhando, sentindo o vento batendo no seu rosto. E visualiza que a poucos metros de você, ali na frente, tem um banco nesse jardim. E você senta nesse banco para ficar ali, respirando. E nesse banco, agora que você sentou, você fecha os seus olhos ali, no meio do jardim. Para você poder pensar agora com tranquilidade
sentindo esse calor do sol na sua pele, sentindo o vento batendo no seu rosto. Pensa agora que área da sua vida você ainda controla mais do que você gostaria de controlar. É a área profissional, é a área financeira, são os relacionamentos, é o seu corpo, são as suas emoções. Qual é a área, só uma delas, onde você percebe que esse nó está mais apertado? Se conecta com essa área agora, que está com o nó apertado, que você controla, controla, controla e tenta controlar cada vez mais. E agora que você está olhando para essa área da sua vida, se conectando com o seu corpo profundamente, pergunta para ele quantos anos você tinha quando você aprendeu que você precisava controlar essa situação e valida a primeira idade que vier à sua mente, sem analisar. Valida a primeira resposta e observa agora dessa idade se vem alguma cena, se vem alguma imagem, se vem alguma sensação para você do que aconteceu nessa idade que te fez começar a controlar. Sem julgamento. Só olha. Continua respirando. Olhando para essa situação que apareceu para você, sem julgamento, o que que esse controle estava protegendo naquele momento para você? Qual era o perigo que você sentia nessa idade? Qual era a consciência que você tinha naquele momento dessa situação? Se você era mais jovem, bem mais jovem, se você era uma criança, sem julgamento, só pensa, se conecta. E o que que esse controle, o que que esse nó, ele não deixou fluir até hoje? O que que ele mostra para você? Uma escolha que não foi feita, uma parte sua que ainda está esperando alguma coisa. Qual é a informação que aparece para você? Sem julgamento, só na conexão. E agora você coloca as suas duas mãos no seu coração e mentalmente você vai dizer para você: esse controle me salvou antes. Eu não preciso mais dele na intensidade. E visualiza que você agora se encontra com a sua figura mais jovem, com a sua figura criança, se apareceu para você a sua criança. Visualiza que você está ali com ela agora no jardim e olhando nos olhos dela, você vai dizer para ela: eu vejo você e eu vejo que esse controle protegeu a gente quando a gente mais precisou. Mas agora a gente não precisa mais dessa intensidade. A gente precisa dele só o suficiente para a gente poder respirar. E olha nos olhos da sua figura ali representada, com a idade que ela tem, e olhando nos olhos dela, diz para ela assim: você pode confiar em mim agora. Eu dou conta. Se você sentir de abraçar a sua criança, a sua figura mais jovem,
Envolve ela nesse abraço de carinho, de gratidão. Envolve pelo tempo que for suficiente. Agradece a presença dela nesse momento. E visualiza agora que essa figura que apareceu tua, do teu reflexo mais jovem, do teu reflexo criança, tá ficando menor, tá diminuindo, diminuindo de tamanho, até que ela caiba na palma da sua mão. E você segura ela com as suas duas mãos e coloca ela dentro do seu coração, simbolicamente, para que ela se sinta mais protegida, mais confortável. Vai respirando profundamente, tranquilamente. Vai mexendo seus pés, suas mãos, seus braços. Se sentindo se alongar, de se espreguiçar daquele alongamento profundo. E vai abrindo seus olhos novamente. E vai voltando para o aqui e agora. Bebe uma água. E aí, quem quiser falar, perguntar, compartilhar, falar. Hoje eu pensei, depois eu lembrei da Camila. Eu falei, podia ter feito uma bruxaria hoje, mas não me veio nada assim tão diferente. Veio só uma meditaçãozinha leve. Só de leve, é. Só de Sempre tem leve. uma bruxaria. Só de leve. Todos bem, todo mundo bem, tudo tranquilo. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, gente. Pode abrir o microfone, quem quiser. Foi bem interessante. Foi interessante, Rafa. Muito bom. Eu gosto dos feedbacks. E aí, Mauro e Lari, que estão de nossos convidados na tribuna de honra hoje, como estão? Tudo bem? Bem leve agora. É muito bom trabalhar a criança, né? A gente já fez isso algumas vezes e todas as vezes traz muita leveza, né? Por É, mais que eu já estava leve, já estava bem conectada com o tema, mas aí quando trabalha a criança, traz a criança, coloca no coração, a leveza vai subindo ali os degraus, né? E sim, te traz realmente essa conexão com a nossa essência mesmo, né? Quem que a gente era lá no começo, lá atrás, que não tinha todas essas cargas que a gente carrega, né? Então é muito bom mesmo. sim, muito bom. É sempre muito bom, principalmente contando um pouco da minha história, assim, eu sempre trabalhei em ambiente de alta performance, né? Para quem não sabe, eu tenho, além de terapeuta agora, eu tenho 30 anos da área de tecnologia. Então, eu comecei lá com meus 16 anos, né? E eu sempre trabalhei em ambientes de alta performance, de maneira que a cobrança, o perfeccionismo é um negócio, assim, curricular, praticamente, digamos assim, né? E hoje eu observo isso até nos meus atendimentos de quem tem trabalhos de alta performance, né? E os resultados que eu tive na minha vida que depois você vai associando a isso, né? Eu ganhei um infarto aos 27 anos. Foi o meu primeiro sinal de que as coisas não estavam indo bem. Só que naquela época eu não tinha a consciência de hoje da terapia. Eu não tinha feito uma imersão ainda em autodesenvolvimento, né? Então, para mim, aquilo era só uma questão de hábitos ruins, né? De limitação, de trabalho mais ou menos entre 13 horas por dia, assim, mais os plantões e tal. E tudo aquilo em relação ao Mauro jovem, que foi quem eu mentalizei agora, era motivo de orgulho, né? Olhando naquele prisma sobre alta performance corporativa. De maneira que hoje eu vejo
algumas críticas em relação à tal da geração Z, e eu tenho as minhas, né? Mas em relação a eles viverem um pouco mais a vida, né? De maneira mais solta, digamos assim, e aí isso se mistura um pouco, talvez, com algumas irresponsabilidades de entrega, coisa que é uma outra discussão, né? Mas é uma geração que talvez sofra menos com essa questão sobre o controle, né? Sim, Elas têm aquela nossa ordem que a gente fala na terapia, né? Da ordem de quem vem primeiro, né? E geralmente essa galera, primeiro vem elas, nessa ordem, né? E acho que buscar o que a gente sempre fala sobre o equilíbrio das coisas é a chave da questão. Então eu venho de uma geração que foi criado, nasci nos anos 80, fui criado nos anos 90, evoluí, comecei a trabalhar com 16 anos, então isso era 1996, 97, basicamente, né? Já comecei dando aulas de computação. E tinha uma responsabilidade com o aprendizado. E tinha muito essa cultura do tipo assim, não erre, porque você é o professor do negócio. Né? Essa autocobranças. De maneira que hoje eu enxergo o que resultou isso, né? O porquê do infarto, dessas histórias todas e tal. Então, a partir desse momento que eu comecei a investir em autoconhecimento, e aí de 18 meses para cá que eu resolvi virar carreira, e eu ainda trabalho com tecnologia em algumas coisas, né? Eu ainda faço serviço de tecnologia, e a tecnologia nunca vai sair, digamos assim, da minha cabeça, né? Porque eu gosto da tecnologia, etc e tal. Mas eu não gosto mais do ambiente corporativo de tecnologia, né? Eu vejo amigos meus que trabalham em banco, por exemplo. Mesmo os que não são de tecnologia, mas os que são de tecnologia, você fica olhando para a pessoa e fala assim: nossa, um dia eu também já fui assim, né? E aí fica na torcida, né? Quando é que vocês vão virar a carreira? Né? E os caras me perguntam assim: cara, mas o que que aconteceu de um ano e meio para cá que você virou de carreira, né? Eu geralmente costumo dizer por assim: resolvi prorrogar o meu contrato neste plano mais alguns anos. Então, tem algumas cláusulas condicionais para que isso aconteça. Mais ou menos assim. E aí eu gostaria de compartilhar, não sei se quem já viu, tem uma entrevista, fazem muitos anos já essa entrevista da Marília Gabriela no GNT, Passa de Fontinelli sobre solidão, sobre alta performance, sobre cobranças. Tem no Globoplay lá, quem tem assinatura de Globoplay e tal. É fantástica a entrevista dela também. Contribui, vai muito ao encontro do que você está propondo hoje, velho. Mas muito ao encontro mesmo. Então, acho que é isso. Eu vejo assim, foi muito bom mesmo. Muito obrigado, viu, pelo convite. Hoje deu certo, né? hoje deu certo. Hoje deu certo. Eu que agradeço. Ó, e tem o Giovanni tá aí também, ó, participando. Chegou É, agora. volta e meia ele vem aqui dar um. Quer dizer, quem estava com a tela, vendo a tela, ele estava aqui, né, Gil? Tá participando, ele sempre participa também, quando ele pode, né? Uhum. Quem mais aí quer compartilhar? Dona Fátima, Dona Margarete, Dona Neide, estão todas introspectivas aí. Eu concordo com a Larissa, que trouxe leveza, mas foi bem profundo, Que foi bom, muito bom. muito bom, Má. Muito bom. Muito bom mesmo. Olhar para. É sempre bom mesmo, a Larissa falou, é sempre bom olhar para a criança interior, assim, e se dar conta de alguns pontos, né, que nos trouxeram até aqui, na verdade, né? Realmente, durante ali a caminhada, eu consegui perceber onde estavam pontos, assim, esse lugar, principalmente da boazinha, desse não dá trabalho, que é eu não tinha ideia de que o controle vinha desse lugar, né? A gente tentar controlar o máximo as coisas e as pessoas e as atividades, né, para ter esse lugar do lugar seguro, né? É a zona de conforto que a gente busca sempre, por incrível que pareça,
A gente sempre vai buscar ter esses lugares mais confortáveis, mesmo que eles não sejam os mais gostosos, porque a zona de conforto não necessariamente é um lugar gostosinho, é um lugar conhecido. A gente já passou por ele, sabe? Pelo menos acredita que os resultados eles se repetem. Se eu agir dessa forma, eu vou ter esse resultado. Mas o que a gente não sabe, não se dá conta, é o preço que esse comportamento e que esse resultado muitas vezes nos cobra, né? Que daí, como o Mauro falou, é uma saúde que muitas vezes ele está apresentando alguma questão. Esses dias a minha sogra até está com um problema no olho, e aí eu estava saindo com ela e conversando, né? Eu disse, me conta, o que que tu não está querendo enxergar, né? Porque eu sei que o ano passado eu fiz um processo no ouvido esquerdo e lá pela primeira, não, aquela coisa, a gente não se dá conta de bate-pronto, mas daqui a pouco eu falei, o que meu corpo está querendo me dizer? O que eu não quero ouvir, né? E aí bem rápido esse lugar, né, da gente se dar conta que existe algo que o corpo está só nos chamando a atenção, né? Se a gente não entendeu ainda, o corpo vai fazer a gente parar e olhar para isso, porque ele tem né, como ele é do plano físico, ele tem esse poder de nos parar mesmo, né? Nos botar numa cama, nos botar no hospital, né? Nos Sim. tirar completamente do controle. Aquele momento era um momento também de controle muito grande que eu queria ter, e eu realmente fiquei 15 dias que eu precisei pedir ajuda, que eu precisei que pessoas cuidassem de mim, que eu precisei que pessoas cuidassem da minha casa, dos meus filhos, que eu precisei abrir mão de todo e qualquer controle para que eu me dedicasse única e exclusivamente para mim, né? Mas quando a gente faz esse movimento aqui, principalmente com a avó que a gente tem feito, a gente cada vez menos a gente precisa passar por esse processo que o corpo nos obriga, né? Diz, chega, se tu não vai tomar conta, eu tomo. Então, essa entidade corpo toma conta muitas vezes, né? É isso aí. E se a gente não tiver essa consciência do corpo, a gente sofre, né? Porque ele é muito sábio e ele bastou você tirar a atenção, ele vai lá e mostra exatamente o que que precisa, né? É bem, bem bacana. Fiquei muito honrada aí com a presença de todos vocês hoje. Mais uma vez, quero agradecer. Rafa vai tirar foto hoje com todo mundo completo. Só faltou o Vê se Daniel todos hoje na ficam, turma. vê se todos estão com os olhos bem abertos, hein, Rafa? Porque tem gente saindo com o olho fechado, Margarete? Eu já saí, Às vezes acontece, não prestar atenção aqui, tem que prestar atenção. mas você fala, todo mundo saiu bonito e Mas tu não sempre sai saiu. bonito de olho fechado, de olho aberto, de costas. Vai ficar bonito igual. Hein? Vamos lá, gente. Pera, Ah, passaram o perfume, primeiro ponto. É muito importante para foto, o perfume é fundamental. Sim, Todo mundo tá de perfume? Então tá bom. tá. sim, Então vamos lá. Feito. Podem relaxar. Todo mundo saiu de olho Aí, aberto. Fiquem gratidão. Ah, o tranquilos. primeiro detalhe é tirar a foto. O segundo é o Rafa colocar no grupo, que às vezes ele esquece de colocar no grupo, a gente fica sem a foto. eu É falo para ele que verdade. ele tira a foto e guarda embaixo do travesseiro. Ele guarda, ele Isso. guarda. Vai fazer um Para álbum no sonhar com a final do ano. gente. É, Exato. Sempre que faltar Com uma você foto, é certeza que ele vai sonhar. podem pedir novamente que eu tenho acesso aqui. Eu vou lá e faço, não tem problema. Eu boto de novo porque eu tenho todas elas ai. guardadinhas comigo. Ó, e vou falar. Terça-feira que vem a gente tem aula, mas a Lari vai dar uma live especialíssima. Então fiquem de olho, porque a gente tá aqui na aula, mas depois a gente assiste a live dela, que vai ficar gravada lá. E dia 18 o Rafael vai dar aula aqui pra gente. Tá todo mundo convidado também. Se vocês quiserem participar, aula aberta aí com o Rafa vai falar Será sobre uma honra. clareza nas decisões. Boa. Muito bom. Vai ser legal, É serão isso, né, todos muito Rafa? bem-vindos. Estou É, preparando muito, com muito carinho para vocês. sim. Então, gratidão, gente. Ótima noite para vocês, ótimo descanso aí. Contem com a gente sempre. Sejam todos muito bem-vindos sempre que vocês quiserem.
Boa Fiquem com noite Boa a todos. noite, Tchau, boa tchau, gente. semana. Até Prazer, semana que viu? vem. Tchau. Obrigada, Tchau, tchau, tchau. prazer. Tchau, tchau.